Graça e paz, irmãos. Alegria nessa noite fria, fria, estar aqui em nossa igreja e poder participar desse culto de adoração, de exaltação do Senhor. Eu peço perdão um pouco aí pela minha voz, não sei quantos vão perceber, está meio afônica, mas com a graça do Senhor, nós vamos chegar aí até o final com a voz, quem sabe intacta, tá bom? Eu queria começar nessa noite falando sobre, o pastor Diego pediu para que eu falasse durante esse culto, visto que nós temos uma data especial entre os batistas, não só entre os batistas, mas como entre algumas denominações evangélicas. Algumas denominações comemoram o dia do pastor, em outra data, nós, os batistas, comemoramos no segundo domingo de junho, que é hoje, dia 12, para nós desse ano. Hoje eu recebi até lá uma propaganda ali, essas mensagens, né, das redes sociais, onde alguém, acho que foi o Rogério me mandou, dia do pastor evangélico. Então, algumas denominações comemoram no dia do segundo domingo de junho, outras comemoram em outros dias. Então, o Rogério me mandou durante a semana, parabéns, pastor, pelo seu dia e tal. Eu falei, olha, nós comemoramos no segundo domingo, acho que vai ser domingo agora, do próximo. Mas isso é independente, né? Isso aí, dia do pastor, é quase como o dia da mãe. Desculpa aí o exagero, viu, mamães? Temos umas mães aqui, mas desculpa o meu exagero, como a mamãe sempre fala, dia das mães como que as mães falam? Todo dia, todo dia. E, de alguma maneira, o dia do pastor deveria ser também todo dia, assim como o dia do mecânico, o dia da dona de casa. Obrigado, querido. Esse vai ser o exemplo do primeiro tópico. Todo dia, né? Deveria ser todo dia. Mas aqui o primeiro texto que eu quero ler, eu vou ler alguns 2, 3 textos, vamos ficar em mais de um texto. Mas o primeiro texto que eu queria ler aqui de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro vai pedir aos presbíteros, que é a palavra também para pastor. No Novo Testamento, algumas palavras são utilizadas para indicar a pessoa e a função do pastor. Tem a palavra pastor, que cuida do rebanho, o presbítero, é uma palavra ali como que fosse um ancião, um sujeito de mais idade, mais experiente, que poderia aconselhar, orientar. Nós vamos falar um pouquinho no último ponto sobre isso aqui. Tem a palavra bispo, que seria aí já como que um superintendente, um gerente. E algumas denominações usam a palavra bispo até para colocar alguém acima de outros pastores. Tá bom? Aí tem bispo, arcebispo e tal. Mas, na verdade, todas essas palavras significam uma só, pastor. E a palavra que menos usada no Novo Testamento, ela é mais usada no Antigo, mas a menos usada para a função pastoral é a que mais pegou. É a que mais foi tornada comum nas igrejas. Na verdade, a palavra mais utilizada é a palavra presbíteros no Novo Testamento. E é interessante, até nesse texto de capítulo 5 de 1 Pedro, ele que fala assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de presbítero, Pedro falando, né? Olha, eu quero falar aos presbíteros que estão aí entre vocês, da dispersão, para quem ele escreveu, que está lá no capítulo 1, versículo 1, várias cidades, várias províncias, na província da Ásia, vários lugares da província da Ásia e da Bitínia, tá bom? Da Ásia Menor. E ele falou aos presbíteros que há entre vocês, que eram várias localidades de igreja, e eu também como presbítero,
que estou falando nisso aí. Ele dá algumas indicações que nós não vamos entrar, já seria um sermão para o dia do pastor. Do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6 ou 5, já seria, ou 4, seria uma bela mensagem. E aí eu quero só, aqui então, presbíteros, e geralmente no Novo Testamento, pasmem vocês, por mais que a gente fale, tente ensinar a Bíblia, às vezes as igrejas não entendem. Na época do Novo Testamento, era comum numa igreja, mesmo pequenininha, ter presbíteros, ter pastores, no plural. Plural é mais do que um é singular. Vocês são inteligentes, plural é mais do que 1, 2, 3, 4, 5. E ele está usando aqui, olha, portanto, apelo para vocês, presbíteros, que há entre vocês, e eu faço como presbítero. E você vê isso em várias partes do Novo Testamento, falando sobre presbíteros. E aí, havia vários pastores nas localidades, e era comum. Depois, com a instituição da igreja romana, e que se tornou a igreja oficial, e aí as igrejas passaram a ter a pessoa do líder principal, no caso do Papa, e depois outros bispos, e as igrejas, os seus oficiais, geralmente um principal. Mas o que eu quero usar aqui na introdução é essa parte que está dizendo no versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor. O Supremo Pastor, vocês presbíteros, vocês pastores, receberão a imperecível coroa da glória. Que promessa maravilhosa, hein, pastor Diego? Quando o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? É óbvio que nós entendemos que é Cristo. Cristo é o pastor. No capítulo 10 de João, ele vai falar muito sobre isso aí. Quase que o capítulo todo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é a porta, é a salvação. O bom pastor é aquele que alimenta. Ali, no João capítulo 10, é maravilhoso. Assim como o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Mas esse supremo pastor, que é o bom pastor, que é Cristo, um dia ele vai se manifestar. E esse vai se manifestar, nós celebramos mensalmente, como celebramos a semana passada, a volta de Cristo. Não é? Nós profetizamos quando comemos do pão, bebemos do cálice ali do suco, bebemos o suco que estava no cálice, nós estávamos celebrando a morte do bom pastor que deu a vida por nós. Ele diz lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida para nos salvar. Mas nós celebramos a morte, celebramos a ressurreição e celebramos que ele voltará. Então um dia o Supremo Pastor vai se manifestar. E aí aqueles que serviram a Deus como pastores receberão essa coroa. Aqui que ele fala, uma coroa, na minha versão aqui, na versão NVI, imperecível. Talvez em outras versões, incorruptível. Incorruptível, aí, Lucidal? Incorruptível. É uma coroa que não dá para estragar, vai ser uma coroa eterna. Olha que maravilha. Eu tenho uma mensagem, não sei se eu falei aqui, cinco coroas que Deus promete àqueles que o servem. Então, por exemplo, quem é testemunha fiel, que leva o evangelho, vai ter um tipo de coroa, um tipo de galardão. Aquele que serve como pastor vai ter essa coroa imperecível ou incorruptível. Há outros tipos de coroa, são 5 coroas, fica aí até para você. Você hoje que é muito fácil estudar a Bíblia, você pega o Google. Eu até aqui mesmo, lembrando de um texto, eu pesquisei no Google ali, agora há pouquinho, um texto para mencionar aqui no segundo ponto da minha mensagem. Sempre a gente vai acrescentando, melhorando. Mas, olha que maravilhoso. O Supremo Pastor vai se manifestar. E nós devemos estar ansiosos pela volta de Cristo. Esse Supremo Pastor, esse pastor que é bom pastor, que se você olhar lá João capítulo 10, nós não vamos entrar
você vai ter ali mais de 10 características do bom pastor. Já mencionei umas 3 aqui, tá bom. Mas essa função de pastor, que pode ser chamada de presbítero, que pode ser chamada de bispo, mas nós vamos usar o termo mais comum, o pastor. O pastor usado naquela figura do pastor de ovelhas. O pessoal lá do Israel, você sabe que Israel, no mapa de Israel, quase como um triângulo, cortado pelo Rio Jordão, ou como essa palma da mão aqui, tá bom? Aqui em cima nós temos o Monte Hermon, os montes, aí sai lá 4 rios que vai formar o Rio Jordão, e aí você tem a parte norte, que é a parte, qual que chama a parte norte? Da Palestina, que tem um mar grande, bonito, maravilhoso, que toma o mesmo nome, é o Mar da Galileia, o norte é a Galileia, que era um lugar cheio de parte verde, além do Mar da Galileia, que era um lago, mas muito grande, chamado então de mar. E ali havia como fazer a agricultura, mas na parte sul, que é a parte da Judeia, é lugar de muitos desertos. E aí, então, eles, nessa parte sul, que é justamente a parte que o próprio pastor Davi, que ele era lá de Judá, região de Judá, da Judeia, se tornou pastor de ovelhas. Porque era um lugar difícil de plantar, correto? Não dá para plantar no deserto, a não ser como o Israel depois fez aí, técnicas que a gente não vai entrar no caso aqui. Mas na parte sul, que era a região desértica, havia ali os pastores que cuidavam das ovelhas. E aí Deus usa essa figura daquela pessoa que levava o rebanho para comer, levava o rebanho para beber, levava o rebanho para descansar, levava o rebanho para se exercitar e trazia para o aprisco, o lugar ali para guardar à noite ou na época do inverno. Então usa essa expressão, o pastor. Ok? Então nós temos aí na nossa igreja, nós temos hoje 2 pastores, mais alguns seminaristas, mais um candidato aí, ou vocacionado. Né? Nós temos aqui o pastor Diego, o nosso pastor sênior, ou pastor presidente. Nós temos o pastor Ayrton, que está aí cooperando nos ministérios. Nós temos o seminarista Denis, nós temos o seminarista Lucas, e nós temos o Danilo, que é um vocacionado aí, que desde pequenininho tem o desejo de estudar, se aperfeiçoar, e quem sabe Deus vai dirigir, tanto no caso dele, tanto no caso do Lucas, tanto no caso do Denis, a confirmação vocacional. Agora, nessa parte pastoral, gente, uma coisa que é interessante, só rapidamente, eu acho que eu li esse texto aqui em Efésios, capítulo 4, no dia da posse do pastor, é um dos textos prediletos meu também. Jesus, aquele que desceu, foi o mesmo que subiu. Aquele que, quando morreu, desceu às partes mais profundas da terra, ele subiu. E quando ele subiu, ele deu dons às pessoas. E ali em Efésios 4, ele fala os dons ministeriais. Em Coríntios tem outros dons, em 1 Pedro 4 outros dons, em Romanos 12 outros dons, mas em Efésios capítulo 4 ele vai falar os dons ministeriais, ou dons pessoas. Ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas e pastores mestres. A maioria das Bíblias fala pastores e mestres, mas ali no grego é uma palavra só, pastores mestres. Então, uma outra coisa interessante é o quê? É Deus que dá os pastores à igreja. Até falei aqui, né? É um presente. Deus dá o presente à igreja ao pastor. E a igreja dá um presente ao pastor, a liderança da igreja, com um presente que a igreja dá ao pastor. Tá bom? Hoje o presente veio todo bem embrulhado, brincadeira, que eu posso brincar com ele. Ó, pastor, fica em pé aí, pastor, desculpa brigar com você, ó. Ó, o presente hoje veio bem embrulhado, de terno, bege e tal. É brincadeira. Deus te abençoe, viu? Ele sempre vem bem elegante, né? A Renata fica ali no pé dele, pastor, Diego, querido, amado, né? Tal. Mas hoje nós estamos com um pastor bem elegante aqui, olha só, veio bem
O presente veio bem embrulhado, pastor, para a igreja. Agora, isso aqui para nós é importante sabermos é o que eu quero enfatizar, desculpa a brincadeira. É o quê? Ser pastor, não adianta eu querer falar, eu quero ser pastor. Ou alguém aí que está me ouvindo aqui agora, eu quero ser pastor. Ou alguém, eu quero ser pastor. Pode ser aqui no Brasil, na Argentina, na Itália, em qualquer lugar do mundo. Deus tem que escolher a pessoa para ser pastor. Eu posso escolher ser médico, dentista, mecânico, operador de máquina. Tentei ser torneiro mecânico, que talvez foi a minha primeira escolha, e foi um fracasso total. Né? Agora, para ser pastor, agora isso você tem que discutir depois quando chega lá com Deus. Né? Deus é quem dá pastores ao reino dele. Obrigado por alguns disseram amém. Talvez uns quiseram falar ai, mas amém, amém. É Deus que dá pastores. Ele escolhe, que nós chamamos então de vocação. É uma vocação e é uma vocação divina. Nós podemos ter uma vocação. Estava vendo uma palestra esses dias, falando até muito isso aí. Os jovens hoje, eles querem escolher uma profissão que dá um entendimento de uma vocação. Eles querem fazer diferença. Antigamente, não, a pessoa às vezes ia, eu preciso ganhar dinheiro, sobreviver, né? Especialmente aqui na nossa América Latina, no Brasilzão que a gente mora, nos anos 70, 80, até antes, era aquele sufoco. Hoje, graças a Deus, tem faculdade em qualquer esquina. E aí entra a parte de escolher bem a faculdade, né? Para que se torne um bom profissional. A faculdade também não vai fazer o profissional, como o seminário também não vai fazer pastor. Porque quem faz pastor, primeiro, Deus chama. Depois, a igreja com os seus pastores treina os pastores. Então, nós vemos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, o pastor, ele não tem um rebanho dele. É do Supremo Pastor Jesus. O nosso rebanho aqui, pastor Diego, o nosso rebanho não é nosso, é de Cristo. E nós temos uma responsabilidade de cuidar do rebanho. E o outro é que é Deus que vocaciona o pastor, os pastores. É claro que você pode orar, Deus, eu quero te servir. Se o Senhor quiser me dar esse privilégio de pastor, Deus de repente vai te responder. Né? Mas geralmente é Deus que começa já tocando nos corações e de alguma maneira vocacionando as pessoas. Agora, naquela época, irmãos, para ser pastor, hoje está em decadência, mas talvez nos anos, 70, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com certeza, era algo muito, não sei, não é charmoso, mas era algo muito importante ser pastor. O sujeito chegava falando, eu sou pastor, o pastor era convidado para ir nas cidades pequenas, ainda acontece, ele era sempre convidado para ir abrir uma reunião política da cidade, ou até mesmo do país. Você chegava em algum lugar, o pessoal te passava na frente, mas depois, conselheiros de presidentes de outros políticos. Depois veio tantos escândalos na área financeira, na área moral, na área familiar, na área própria eclesiástica. E aí, ser pastor se tornou muito depreciativo. Mas naquela época de Paulo, também não era uma época fácil para ser pastor. O sujeito para ser pastor, ele era o seguinte, primeiro, o cara se convertia, se ele era convertido ao Senhor. Aí ele sofria perseguição de dois lados. Ele sofria perseguição dos judeus, ele era judeu, e ele sofria perseguição dos romanos. E era perseguição. E aí nós vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Fica aí com a Bíblia aberta aí. 1 Coríntios, capítulo 4. E aí o que acontece? Na própria igreja havia perseguição, havia privilégios, havia distinções.
A carta, também, eu brinco sempre aqui, né? A carta a Coríntios, você já vê, Coríntios, problema. Né? Tem algum corintiano aí? Tem o Rogério, né? Coríntios, problema. Ou problemas. Né? Muitos problemas. E Paulo, ele vem falar desse primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Se você pegar capítulo 3 de Coríntios, olha aí, gente, eu estou escrevendo para vocês de Coríntios. Olha, aí está uma divisão terrível na igreja. Uns aí dizem que servem Apolo, um jovem pregador eloquente, fala, parece um trovão. Ele, quando ele fala, todo mundo fica preso ali no seu lugar, ouvindo, porque ele fala com eloquência, ele fala com paixão, ele fala ali com aquela vontade de transmitir a mensagem. Agora tem aqueles outros falando, que é isso, para que eu vou ouvir Apolo, esse jovem aí? Eu quero ouvir esse ancião, o Pedro. O Pedro andou com Cristo. E não somente andou com Cristo, ele andou sobre as águas do mar da Galileia. É esse Pedro que na hora da crucificação, embora ele tenha negado, ele foi lá no Sinédrio, na hora do julgamento, ele estava lá se aquecendo e ouvindo o que estava acontecendo. É esse Pedro que eu quero ver. É esse Pedro que fez aquela pesca maravilhosa, que Cristo fez aquele milagre extraordinário. E ele negou, mas ele foi restaurado. E é esse Pedro que eu quero ouvir. Que é Apolo, o quê? Eu quero é Pedro. E o outro fala que Pedro... Paulo, embora Paulo é um cara, aparentemente, Paulo devia ser um cara meio cansativo para ouvir. Devia ser igual a Ayrton. Porque tem um texto lá em Atos dos Apóstolos que ele pregou a noite inteira, o sujeito estava tão cheio o lugar, ele pregando, o sujeito estava na janela, caiu, ele pegou no sono e caiu, pumba. E diz o texto lá que ele morreu. Mas aí o Paulo foi lá e fez um milagre, Deus fez um milagre e levantou o cara lá de volta, né? Glória a Deus, pelo esse milagre que está na Bíblia. Mas o Paulo então pregava, imagine o sermão a noite inteira, e aí alguns até dormiam com Paulo. Embora Paulo parecia um cara muito assim, cheio de energia, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá, planta uma igreja, não sei o quê, e tal. Mas parece que ele era assim, e ele não tinha papas nas línguas. Ele fala que nem aqui em Coríntios, vocês são carnais. Vocês são bebês em Cristo, vocês estão aí se mordendo, vocês estão aí brigando, dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, e tem aí até os super espirituais. Que isso, Paulo, Pedro, que nada, eu sigo é só Jesus. Para que eu vou seguir pastores? Eu sou super crente, eu sigo a Jesus. Aí Paulo fala assim, você é carnal também. E pensa que hoje também não tem assim no meio evangélico? Está assim, de crente que fala o seguinte, eu não quero saber da noiva do noivo, eu não quero nem saber da igreja, eu sigo só Jesus. E nós devemos dizer como no passado, está amarrado, sai para lá, arreda daqui, que é isso? Isso é carnalidade. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, resolveu dar homens para pastorear a igreja, pessoas para pastorear a igreja. É na sabedoria, na presciência e na vontade de Deus, não é na nossa vontade humana. Não, agora eu vou seguir só Cristo, para que igreja, o que nada? Aqui em casa está tão bom, então fazer, não é gostoso fazer, mas é bom, pode até fazer. Às vezes nós fazemos isso, né, Diego? Nós, outros pastores, vamos tomar um café lá na padaria, como algumas irmãs fizeram isso na época dos ensaios, né? Foram tomar café, foram comer bolo, que maravilha! Mas tem uns que querem fazer culto agora só lá na cafeteria. Todo domingo de manhã vamos tomar café na cafeteria, fazer um culto gostoso, mas não pode orar muito alto aqui, viu? Porque está cheio de gente. Não podemos pregar também, porque está cheio de gente. Mas aqui é tão bom, aqui na cafeteria de Cristo. Não é errado ir, eu também vou. Né? Vou com a família, vou com pastores, vou com amigos, não tem problema nenhum. Mas eu amo a Jesus, mas eu amo a igreja, que é a noiva de Cristo. Então Paulo fala para ele o seguinte, vocês são carnais.
E aí, alguns lá em Coríntios, eles não aceitavam de jeito nenhum o apostolado de Paulo. Eles não queriam saber de Paulo. Paulo, gente, Paulo perseguiu a igreja, Paulo mandou matar não sei quem, Paulo fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Paulo não. Paulo não. E aí, então, Paulo escreve essa carta longa, né, para resolver alguns problemas. E o primeiro problema que ele mencionou foi o problema da divisão da igreja. E aí, no capítulo 4, ele vai falar sobre a questão do pastor. E ele começa, e aí eu quero usar rapidamente, depois usar uma ou duas ilustrações aqui, ou situações do pastor na atualidade. Ele começa dizendo aí, ele fala, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. Leia depois o capítulo todo, de capítulo 4. Eu sei que do versículo 3 ao 10, mais ou menos, ele vai ficar aí meio... a visão de Paulo, né? Sempre ele dava uma viajada, ele falava objetivamente, mas depois dava uma viajada, expandia o assunto. Mas ele começa dizendo assim, olha, ele está dentro do contexto do capítulo 3, falando daquela divisão do Paulo, Pedro, Apolo, Jesus e tal, e ele fala que, olha, todos nos considerem como servos de Cristo. Então, a primeira figura que Paulo fala sobre os pastores é que os pastores, eles, embora tenham uma função, não é um cargo, não é uma posição, não é um título, é uma função dentro do reino de Deus, dentro da igreja local, ele tem uma função que aparece muito, geralmente ele está ensinando, ele está pregando, ele está dirigindo um grupo, ele está dando uma orientação, ele está fazendo aquela superintendência como um bispo, então ele de alguma maneira ele é projetado em um destaque. Mas então o próprio Paulo fala o seguinte, que vocês todos nos considerem como servos de Cristo. E talvez ele fale aqui, talvez até por causa do Pedro, né? Porque o pessoal considerava Pedro, não era que Pedro era orgulhoso. O pessoal, Pedro ou João, gente, eles andaram com Jesus. Eu quero ser membro dessa igreja do Pedro. Eles andaram com Jesus. Viram ele ressurreto, viram eles comeram com eles, depois que ele ressuscitou. Nossa, cada história é extraordinária para contar. Mas aí Pedro fala o seguinte, Paulo fala o seguinte, todos nos considerem escravos, servos. E hoje não é nada fácil, né, se considerar servo. Embora aqui no Brasil ainda exista situações de trabalho de condição de subescravidão, aqui, talvez no Brás, com alguns bolivianos, onde a pessoa traz o sujeito para trabalhar, coloca ele lá num cantinho para viver, num cantinho, mal tem cozinha, mal tem banheiro, ele almoça, vai ao banheiro e trabalha ali e fica preso. E o cara fala, você tem que pagar comida, aluguel, energia elétrica e tal, e você vai ganhar essa merrequinha aí. Aí a merrequinha não dá para pagar a comida, não dá para pagar a energia elétrica, ele fica preso ali. E vira e mexe nós vemos aí na jornal, na televisão. Alguns políticos maravilhosos que nós temos, alguns políticos maravilhosos aí do Nordeste, que tinham fazendas, verdadeiros latifundiários, onde ele tinha sujeitos lá, 40, 50 pessoas trabalhando em escravidão. O cara mora lá num casebre, não pode sair nem para ir comprar nada na cidade. Você tem que ficar aí, eu trago. Você quer o quê? Farinha, eu trago. Você quer farinha de mandioca, eu trago. De milho, eu trago. Ah, você quer uma calça, eu trago. Não, mas eu quero da cidade. Não pode. Se você quer ir, você vai com o seu jeito. Você tem que sair daqui andando, sei lá, 50 quilômetros. O cara fala, vou andar 50 quilômetros. Alguns fogem. Mas nós não entendemos muito essa situação de escravo, né, no Brasil. A gente não consegue. Tivemos escravidão aí há alguns anos atrás. Uma história triste, muito triste no Brasil e em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos escravocratas eram cristãos. Eles achavam base bíblica para ser cristão, para
Viu, Diego e igreja? Nós temos que ter esse entendimento. Nós, como pastores, nós somos servos de Cristo. E como servos de Cristo, nós temos que servir ao Senhor e servir a comunidade local e a comunidade a ser alcançada. Nós somos escravos, servos. E é incrível como o Supremo Pastor nos deu o exemplo. Lá em João capítulo 3, você conhece, quando ele instituiu a ceia, ali quando eles tinham chegado no cenáculo, que era um lugar talvez um primeiro andar ali, eles numa casa emprestada, eles iam celebrar a Páscoa. E ali o que ele tinha já mandado alguns discípulos na frente. E ali o que tinha que acontecer, quando o grupo dos discípulos chegaram, tinha que ter alguém ali na porta, com uma toalha, com uma bacia, e dar para eles a água para lavar o rosto, lavar os pés, lavar ali e adentrar, porque ali havia um lugar de muita poeira, muita sujeira. Mas não houve ninguém que ficou ali. E ali eles já sentados ou assentados ali, e Jesus, vendo que ninguém fez nada, ele quase que se despiu, né? Diz que ele ficou apenas com alguma coisa assim, embora o texto falasse que ele se despiu, mas ele ficou com a parte mais íntima, se envolveu numa toalha, pegou a toalha, a bacia e lavou os pés dos discípulos. E ele disse: olha, vocês estão vendo aí? Viu, Pedro? Eles que vão achar você grandão, maravilhoso, vocês viram o exemplo que eu estou dando. O maior no reino de Deus é aquele que serve, não é aquele que é servido. Então nós temos que ter essa ideia que nós, os pastores, somos servos do Senhor e para o Senhor. Em primeiro lugar, o pastor serve a Deus. Em segundo, ele deve servir a Deus conduzindo a igreja aos propósitos de Deus. E agora, pasmem, em terceiro lugar, pastor Diego e pastor Ayrton, pastor Zé Luiz está entre nós. Nós vamos dar contas diante de Deus e a Deus dos nossos atos. Só isso aí nós devemos estar tremendo. Acho que é o próprio Pedro, o Tiago, que fala isso. Aqueles que querem ter posição de ensinar terão um julgamento muito mais apertado, muito mais severo. Se você ensina, você é mestre, você é pastor, você ensina, você conduz a igreja, você serve a Deus, você terá. A régua da avaliação vai ser ali, milimétrica, nos milésimos. Talvez para o cristão comum vai ser nos décimos. Divide 1 milímetro em 10 partes. Mas para o pastor vai dividir em milésimos, 1000 partes. E pegar no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe. O detalhe da palavra, o detalhe da ação, o detalhe do sentimento, o detalhe da motivação, o detalhe da atitude. E aí então, gente, primeira aplicação que nós vamos ter para a igreja, não para o pastor. Orem pelos pastores. Porque muitos pensam que o pastor, ele vive uma vida muito sossegada, muito tranquila. Parece que o pastor só trabalha de domingo quando ele prega. Ou na quarta-feira na reunião de oração. O pastor faz muitas atividades que não aparece. Vem aconselhar alguém que está com um problema, fica 1, 2 horas, das 10 da noite aqui. Sai 11, ninguém viu, ninguém está aqui com câmera vendo. O pastor saiu daqui 10, eu já saí daqui 1 hora da manhã da igreja, aconselhando pessoas. Mas não tem câmera aí, e a gente também não bate cartão. Seria bom bater cartão, tal hora. Não tem horário. Eu já recebi ligação em casa, não estou reclamando não, gente, porque eu sirvo a Deus. 2 da manhã, 3 da manhã. Talvez você, como amigo, irmão, também recebeu, mas nós, de alguma maneira, na função pastoral. Teve uma época na minha vida, irmãos, que uma das coisas que você perguntar para minha mulher, ela vai saber, para minhas filhas ela vai saber também.
pastor, você gosta de atender telefone? Não. Às vezes, porque eu já teve época assim, nossa, teve uma época na igreja, lembra, gente? Logo quando eu cheguei, tinha um pessoal de mais idade, começou a falecer um, faleceu dois, faleceu três, quase fui demitido. Falou, o pastor veio para cá, o pessoal está morrendo, todo mundo. Mas desculpa brincar, até numa coisa triste dessa. Mas, nossa, se alguém ligar, meu Deus, né? Situação complicada. Mas nós somos servos. Por isso, queridos, orem pelos seus pastores. Ore mais pelo pastor Diego, que é o pastor presidente, que com certeza agora tem um peso de responsabilidade grande sobre os seus ombros. Tem o pastor Ayrton para ir apoiar, tem os outros líderes para apoiar, tem, mas a responsabilidade fica sempre para o pastor. O segundo ponto, bem aí nesse versículo 4, versículo 1, diz que vocês nos enxerguem como servos e como encarregados. A palavra encarregado aí é aquela palavra mordomo. O mordomo é aquele que cuida da casa. Era muito comum lá naqueles palácios, tinha ali os reis ou os nobres e tinha um mordomo. O mordomo cuidava da despensa, cuidava de tudo. Sabia quanto que tinha de dinheiro, sabia quanto que tinha de comida, sabia quanto que tinha que fazer, quanto que não tinha que fazer. Vai ter uma festa. Olha, nós vamos dar uma festa, uma festança, vai ter o jantar dos casais aqui do nosso palácio, vai ser sábado que vem. Aí o mordomo tinha que cuidar de tudo. É lógico que ele tinha a equipe dele, mas quem era o responsável? O mordomo. E você lembra lá na prisão, ou você lembra lá daqueles escritos da época do Egito, você que acompanha aqueles seriados lá da televisão, né, a televisão bíblica, em alguns momentos, só em outros momentos não é tão bíblica, mas é o que? O mordomo, o rei ou o líder ia tomar alguma coisa, havia muitos assassinatos. O sujeito era rei ou era filho do rei, ele estava na corda assim, na corda bamba. Então muita gente envenenava o copo de água, o copo de vinho, a comida. Aí vinha o mordomo. Olha que profissão maravilhosa, hein? Deixa eu ver se está envenenado. Deixa eu ver se está envenenado. Não está envenenado. Então pode, rei, beleza, pode comer, pode beber, sossegado. Essa é uma função que eu não queria ter, não é? Difícil isso aí. Mas o mordomo, apesar dessa função aí difícil de provar as iguarias do rei, mas o mordomo tinha que cuidar com esmero e detalhe de todas as questões daquele palácio, ou daquela casa, ou daquele lugar. E assim o pastor, ele é um mordomo. O mordomo que cuida da despensa da casa do Senhor. Ele é um mordomo que cuida dos detalhes da alimentação, e no caso da alimentação aqui, é a palavra de Deus, uma responsabilidade fundamental. Porque hoje, queridos, embora o evangelho cresceu muito aqui no Brasil, mas tem muita gente sendo contaminada com textos desviados da palavra de Deus. Pega um texto e desvia, muito longe. Mas o pastor, como despenseiro, uma parte importante, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar também de todos os detalhes da casa do Senhor, mas também dessa parte importante. O que se está trazendo na dieta? Vamos pôr essa palavra, na dieta da igreja. Está pregando toda a Bíblia, toda a Escritura, todos os desígnios de Deus? Tem assunto fácil de pregar, tem assunto difícil de pregar. Amar os inimigos, orar pelos que te perseguem, contribuição na igreja local, falar da relação pastor e igreja e pastor. É difícil. Falar sobre pecado, tem igreja hoje que você entra um ano inteiro, não fala nada desse pecado, é só louvorzão. Eu gosto de cantar e louvar a Deus, mas nós temos que ter o equilíbrio do louvor, da oração, da pregação, do ensino da palavra de Deus. É fundamental. O terceiro aspecto aqui que ele usa, se você pular bem ali para frente,
do capítulo 4, aqui é uma coisa interessante. Vamos ler aí o versículo. Vamos ler a partir do versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Lembra que ele está escrevendo para os membros da igreja de Corinto. Porque me parece que Deus colocou a nós o quem? Os pastores, apóstolos. No caso lá, os apóstolos, mas eram pastores. Em último lugar, Deus colocou, vamos pôr aqui para nós pastores, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo. E esse espetáculo aqui é no sentido negativo, não é no sentido maravilhoso, não. Não é o final da Copa. Olha, nós fomos colocados como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos, sábios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondendo amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Quem quer ser pastor com essa descrição aqui? Né? Agora, o que eu queria dizer aqui nessa parte, Paulo está usando toda essa figura, porque lá, você já ouviu falar, quem estudou aí um pouquinho de história geral, que acontece agora no Brasil, em Roma, eles estavam debaixo do Império Romano. Em Roma tinha aquela política, circo e pão. Vamos dar um Mac para eles, uma Coca-Cola, desculpa a propaganda, e vamos fazer um espetáculo. Entre os palhaços, entra aí o leão, entre o tigre, entre os crentes, vamos fazer aí uma caçada aos cristãos, e havia aqueles espetáculos, regado ao quê? O circo do espetáculo, e o pão, que era ali um lanchinho, alguma coisa. E agora, nessa época do ano, em todas as cidades, até aqui no ABC, um monte de show, né? Escândalos aí de desvio de dinheiro e tal. Até aqui no ABC tem umas 3 cidades promovendo um show esse final de semana aí. Mas aqui eu queria usar o exemplo, sabe qual é o exemplo que eu queria dizer aqui para nós pastores? Difícil para nós aqui, Diego, falar. E bom para vocês entenderem. Pena que eu não trouxe aqui. A vida do pastor, irmãos, alguém aqui, eu já tive lá em casa, vocês conheceram, né? Nós tínhamos 2 tartarugas, a Tuga e a Teca. Teca, né? Como que era, Isabela? Tuga e Teca. Era esse o apelido das tartarugas lá. Nós tínhamos ali não chama aquário, né? Era um aquário transformado num viveiro, acho que é viveiro. Aquaterrário ali das tartarugas. Alguns conheceram lá o nosso aquaterrário, conheceram as nossas tartaruguinhas. Ainda bem que a Nádia saiu, não sei porquê, aí algum probleminha, mas que ela ia chorar ali no banco, falar das tartarugas. Mas sabe o que acontece, querido pastor? Por causa da função pastoral, nós vivemos como que num aquário. A nossa vida fica muito exposta. E não é só a vida do pastor. Por isso que muitas igrejas aí, especialmente a igreja católica, o padre é solteiro. Embora na história, muito é por causa da questão financeira, se o padre, ele comandava toda a parte de dinheiro daquela paróquia, se ele casasse, dividiria a fazenda, dividiria o dinheiro. Então, não, e tudo é de Roma, tudo do Vaticano. Mas, se fosse só o pastor no aquário, é uma coisa, porque Deus chamou o pastor. Agora, desculpa aí, Renata, minha esposa saiu, a Nádia saiu, mas o pastor, e a Bíblia não fala que essa questão, o pastor pode casar, não tem nada a ver na Bíblia, não fala nada sobre esse celibatário, fala sobre celibatário em outro contexto, tá bom? Mas
a vida do pastor não é só dele agora no aquário, é a vida dele, da mulher dele, dos filhos dele, das filhas dele. E dependendo do contexto, dependendo da cidade, é amplificado esse aquário, entendeu? Você pega uma cidade como Tambaú, alguns conhecem Tambaú, uma cidade que tem 5.000 habitantes e decrescendo. Muita gente indo para Ribeirão Preto para trabalhar, indo para São Carlos para trabalhar, porque falta emprego. E aí numa cidade de 5.000 habitantes tem o pastor, tem a esposa do pastor, tem os filhos do pastor. O pastor foi tomar sorvete no dia de folga dele, que no caso fosse segunda-feira, porque ele trabalhou domingo, teve EBD, teve culto, sei o quê, e tal, outras coisas. Ele na segunda-feira era folga, ele foi tomar sorvete. E no WhatsApp da igreja falou, o pastor está tomando sorvete 2h aqui no centro da cidade, enorme, no centro da cidade, de 5.000 habitantes. A coisa mais banal, coisa mais simples. Como aconteceu em Ribeirão Pires, desculpa contar assim, eu cheguei um dia à noite, era uma segunda noite, eu estava no mercado, alguém encontrou comigo e a Nádia, né, e a Vivi, acho que no mercado era pequenininha, assim, sentadinha ali no carrinho. O pastor está aqui no mercado? Falei, olha, eu também como arroz, feijão, gosto de um bife, entendeu? Parece que, eu pensei que eu estava pelado, entendeu? Ô pastor, você está aqui no mercado? Tomei até um susto. Desculpa, né? O pessoal está até risada de mim, né? Mas gente, ganhei o dia, porque eu queria ser palhaço, me tornei pastor. A pessoa dando risada, né, Isabela? Olha só. Mas, gente, pastor, o que está fazendo no mercado? Estou comprando arroz, carne, batata, adoro batata frita, entendeu? É o aquário. Agora a gente ri, gente. Nós crescemos, melhoramos muito aqui no Brasil nisso aqui. Muitos pastores no passado sofreram muito mais do que a gente. Mas o pastor, ele vive num aquário. E as pessoas ficam assim, olhando. É lógico que o pecado é errado e nós não concordamos com o pecado. E nós pregamos contra o pecado. O pecado é o desvio da vontade de Deus, é errar o alvo, é desobediência. Mas quando um crente peca, tem as suas consequências, mas quando o pastor peca, é amplificado. E é difícil. Por isso que Paulo fala aqui, olha, nós somos fracos, vocês são fortes, nós somos a escória, vocês aí, vocês estão no bem bom, mas nós não. Nós estamos como que um espetáculo, o circo e o pão do Império Romano. E nós somos criticados pelos não crentes, somos criticados pelos crentes. Somos criticados pela outra igreja e somos criticados pela própria igreja. E nós somos humanos, seres humanos. Pastor Diego tem RG, CPF, data de nascimento. Deixamos de dar opinião, o pastor está dizendo, para não vou dar nem opinião, porque pode ser amplificado. É difícil. Então, nosso alvo aqui é mostrar algumas figuras do pastor e pedir oração. Ore pelo pastor, ore pelos pastores, são servos de Cristo. Com uma função muito peculiar e chamada por Deus. Ore pelos pastores, porque eles são mordomos para cuidar de todos os detalhes da casa do Senhor. Ore pelos pastores, porque eles estão aí vivendo numa redoma, vivendo num lugar de um aquário, onde todos querem ficar olhando e vendo, e apontando o dedo. E por último, e eu quero só usar uma outra ilustração, que eu já mencionei aqui, para a gente terminar. O pastor diz aí, nos versículos finais, quando ele diz aqui, não estou tentando envergonhá-los, versículo 14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los. E eu também não estou querendo envergonhar ninguém, só advertir e pedir oração. Tá bom? Mas procuro adverti-lo com meus filhos amados.
Embora possam ter 10.000 tutores ou mestres, vocês não têm muitos pais, como em Cristo Jesus. Eu mesmo, Paulo, o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E por isso, eu que estou longe, Paulo, estou enviando Timóteo, que é meu filho amado, porque ele também tinha discipulado Timóteo. Se lê muito lá em Timóteo 1 e 2, e Atos. Mas em breve eu irei ali. Para terminar, ele usa aqui a figura do pai espiritual ou do discipulador. Quando ele fala de pai espiritual, ele está falando muito mais do que o mestre, o que ensina. E aqui eu queria usar 4 palavras para terminar, mesmo, e depois só dizer aqui essas uma ou duas ilustrações aqui. Embora, talvez a gente nem use para não terminar negativo. O pastor mestre, ou o mestre, ensina. O que ensina está preocupado com a informação, é algo cognitivo, é ideias para ideias, é de mente para mente. O professor, ele está preocupado com o conhecimento intelectual do seu aluno. Tem uma palavra hoje muito conhecida aqui, no meio, que é o mentor. O que é o mentor? O mentor é alguém experiente, que já passou por alguns aspectos da vida, e agora então ele transmite aquela experiência da vida para alguém mais novo. Tem o coach, que é o mais famoso hoje. O coach é diferente de mentor, é diferente de professor. O coach, o mentor está ligado muito com a vida. O coach está ligado muito na área profissional. E o mentor parte dele para o orientado. Já o coach parte do coach, que é aquele que vai fazer a sessão de coaching. O coach é aquele que vai ajudar alguém. O coach é aquele que pede para alguém ajudar. Mas está ligado ao quê? Ele pergunta, o que você quer fazer? Eu quero bater os meus objetivos. E quais são os seus objetivos? Não sei. Porque é muito assim, eu tenho tantos objetivos. Qual é? Nós já ensinamos aqui. O objetivo tem que ser aquela sigla SMART. Tem que ser específico. Tem que ser medível. Tem que ser alcançável. Tem que ser realístico. E tem que ter um tempo determinado. Está aí na internet, tem muito disso aí sobre objetivo. Mas tem muitas pessoas que querem usar o coach ou coaching, mas ele não sabe os objetivos. Então o coach vai falar, então escreve aí os seus objetivos. Objetivo familiar, objetivo profissional, objetivo acadêmico. E agora você vai descrever esses objetivos. Como que você vai alcançar? Eu vou alcançar assim, assim, assim. E o coach vai ficar no pé dele. E aí, já fez? E aí, conseguiu? Quantos por cento? É um trabalho ali, tete a tete, em cima, um com o outro. Você tem que alcançar, você tem que fazer. E alguns começam com o coach assim, meio irrealístico. Aí ele, às vezes, até diz isso, esse sujeito não larga do meu pé, eu ainda estou pagando. Estou pagando o cara, esse sujeito não larga do meu pé. Sai deu, como dizia o personagem lá do Chico Anísio. Mas esse aí, agora aqui, gente, tem o professor, tem o mentor, tem o coach, mas tem aqui o pai espiritual ou discipulador, que é muito mais do que esses 3, que está preocupado em transmitir não só informação, não transmitir só experiência como mentor, não transmitir só o conhecimento como coach e acompanhar os resultados. Ele está preocupado em transmitir a vida dele. Por isso que Paulo usa a palavra aqui, olha, sejam meus imitadores. Fala aqui, fala em Colossenses. Assim como Timóteo andou comigo, se tornou o meu imitador, agora estou enviando ele aí, ele vai ensinar vocês. Imite a Timóteo e imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Agora, queridos, como igreja, o discipulado na igreja brasileira é pífio, é quase zero.
E às vezes, eu falei aqui para alguns pastores que passaram aqui, eu mesmo muitas vezes fui um frustrado no ministério, porque às vezes a gente fala, deveríamos estar fazendo isso, mas nós temos que fazer isso, eventos, porque se nós não fizermos, aquela igreja faz, e os crentes querem mais os eventos do que se aprofundar no relacionamento de discipulado com, quer seja o pastor, quer seja a esposa do pastor, quer seja um líder, quer seja alguém espiritual, porque não é só função do pastor, mas parte do pastor. Nós muitas vezes queremos ser crentes, mas não queremos ser discípulos de Cristo. E nós, como pastores, Diego, nós temos que ser discípulos de Cristo, para que nós possamos então fazer discípulos do próprio Cristo. Mas na história do cristianismo, a ordem de Cristo, que nós sempre falamos aqui, a gente pensa muito em missões, e é missões, a grande comissão, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu, Cristo, vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias. Façam discípulos. Não é faça louvorzão, não é faça um culto maravilhoso, não é faça isso, faça aquilo, faça esse evento, faça aquilo outro, se não for para fazer discípulos. Mas nós vivemos uma vida louca, uma vida que nós devemos virar a nossa vida de perna para o ar. Nós temos que trabalhar, temos que se esforçar, temos que sustentar a nossa família, mas nós que conhecemos a Bíblia e conhecemos a Cristo, nós temos que dizer, eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu lembro que aqui nessa igreja acho que eu peguei no boletim, lembra do boletim escrito? Estava assim, membro discípulo. E a gente estava começando um ministério diferente na época, não lembro qual era o ministério. E aí eu falei para a pessoa, você não quer trabalhar nessa área aqui? E aí o sujeito pegou assim, pastor, eu estou mais para membro do que para discípulo. Eu fiquei sem palavras. O que eu ia responder? Eu falei, não, mas vamos lá, nós podemos todos crescer. Talvez hoje, se Cristo nos oferecesse a nós, fala, você quer entrar num relacionamento sério, de caminhar comigo, Cristo, através de homens e mulheres sérias na igreja, onde você vai dizer, eu te dou autoridade, pastor, para perguntar para mim, você lidou direito com o seu dinheiro essa semana? Você olhou indecentemente para uma mulher essa semana? Você olhou indecentemente para um homem essa semana? Você falou mal de alguém? Você tratou bem a sua esposa? Você tratou bem o seu marido? Você amou o seu filho? Você ensinou o seu filho? E você obedeceu seu pai? Obedeceu sua mãe? Você foi desobediente? Você foi crítico? Você foi isso, aquilo? Se nós pastores muitas vezes falar isso, fala, o que você pensa que você é? Eu sou membro da igreja, sim, mas você não enche a minha paciência, não, para não dizer outra coisa que eu quase falei aqui. Eu ia ser quase demitido. Agora, querido, desculpa aqui nós estamos mais para celebrar a Deus e um dia maravilhoso como esse aqui, mas é uma função difícil. Eu não vou ler tudo isso aqui, só vou ler para terminar isso aqui. Numa pesquisa nos Estados Unidos, porque nós não temos aqui, 80% dos pastores acreditam que o ministério afetou negativamente as suas famílias. De cada 10 pastores, 8 acham que o ministério afetou negativamente as famílias dele. 33% de cada 10, 3 dizem que estar no ministério é um perigo imediato para as suas famílias. 75, 7 de 10, relatam uma significativa crise de estresse, relacionado a pelo menos uma vez no seu ministério. Metade, 50%, são incapazes de atender todas as demandas do trabalho. 70, 7 de 10, ou 70 de 100,
dizem que têm uma baixa autoestima ou autoimagem em relação de quando começaram. 40 de 100, ou 4 de 10, diz que tem um conflito sério com um membro de igreja a cada 2 anos. 70%, porque é uma profissão complicada, não é uma profissão, é uma vocação. 70 de 100 pastores não tem alguém que considere um amigo próximo. Isso aqui aumentou, tem uma pesquisa, se você entrar, Barna Institute, lá nos Estados Unidos, por causa da pandemia. Isso aqui é antigo. Hoje aqui está como 50%, mas hoje é cerca de 60% a 70% consideram deixar o ministério nos últimos 3 meses. De cada 100, 70 hoje dizem que deixariam o ministério. A pandemia pegou todo mundo, mas pegou de maneira especial os pastores. E aqui diz uma coisa interessante. Os pastores vivem, em média, 5 anos a menos do que a média da população mundial. Tem uma pesquisa grande, você pode pesquisar aí também, quais são as funções mais estressantes do mundo. Por incrível que pareça, você não vai acreditar. Vai ter lá sacerdote, que é padre, pastores, ministros do evangelho. Está entre as 3 maiores funções de estresse no mundo. Mas que Deus nos ajude para que nós possamos ser bons servos, servindo a Deus e servindo a igreja. Que sejamos bons mordomos, cuidando das coisas detalhistas ou dos detalhes da casa de Deus, especialmente a dieta espiritual. Que nós sejamos corajosos o suficientes para viver uma vida, mesmo que como num aquário, num redoma ou num espetáculo. Que sejamos verdadeiros, sinceros. Por isso, ore muito pelos seus pastores. E que nós possamos caminhar mais perto, irmãos, num relacionamento que vai além de membro da igreja. Já é bom ser membro da igreja, já é ótimo. Aqui tem membros comprometidos. A liderança estuda isso aí lá. Nós temos os que vêm à igreja, nós temos os frequentadores, que estão conhecendo a igreja, depois nós temos os membros, aí temos os membros comprometidos, e depois nós temos a liderança. E o nosso papel é levar todo mundo para mais perto da liderança, mais perto de Cristo Jesus. Mas que nós possamos orar corajosamente e dizer: eu quero, de alguma maneira, ser um discípulo de Cristo. E talvez eu tenha que repensar o meu evangelho. Ah, mas já tenho 40 anos de crente. Temos que repensar o nosso evangelho. Procure o pastor Diego, procure o pastor Ayrton, procure o professor DPD. Nós vamos querer, de alguma maneira, ajudar você. Ó Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos como membros da igreja, como servos do Senhor, a termos uma vida de dedicação, de oração, em favor do nosso pastor, dos nossos pastores, dos pastores. Ajuda-nos, ó Pai, como crentes, a entendermos que o Senhor escolheu pessoas para desempenhar essa função tão especial. E ela é tão especial que o Senhor colocou como escravos, como mordomos, como discipuladores. Que nós, como igreja, que nós tenhamos uma vida de oração pelos nossos pastores. E que nós tenhamos a coragem de seguir o mandamento bíblico lá de Hebreus: obedeçam aos vossos pastores, porque eles cuidam das vossas almas. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor me deu de um dia o Senhor ter me chamado, me escolhido. Com certeza não foi pela beleza, não foi pela inteligência, não foi pela capacidade. Talvez o Senhor não viu nada em mim e por isso falou: vou transformar essa loucura em alguma sabedoria,
vou transformar esse vazio em algo com propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de te servir como pastor. Eu oro também pela vida do pastor Diego, pela sua família. Derrama da tua graça, da tua bênção, do teu suprimento. Usa a vida dele, que ele tenha uma vida longa e um ministério longo aqui na nossa igreja. Que nós tenhamos, ó Pai, a coragem de estar bem perto dele e falar: pastor, pode me discipular, me disciplinar, me corrigir, me orientar. Eu quero seguir a Cristo através do teu ensino. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém.